Clube do Remo chega finalmente aos 33 pontos, número mágico, faltam 30 pontos para o acesso, meus amigos. O jogo terminou agora há pouco, nervos à flor da pele, o Clube do Remo conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa. Lembrando a vocês que o Clube do Remo chegou na 5ª posição, porém tem jogos amanhã que podem mudar essa situação. Claro, nós vamos mudar aquela velha secada porque é segundo turno, meu irmão. É contra tudo e contra todos e vale de tudo. Tudo que você souber fazer aí, faça, que é para dar certo para o nosso querido Clube do Remo, se tem intenções de acesso, né, gente? Claro que vocês vão me dizer, Ricardo, mas eu não jogo, né? Os caras que jogam lá, de vez em quando, eles só faltam matar a gente do coração. Eu digo para vocês, é verdade, gente. Pô, meu irmão, um jogo desse que parecia Clube do Remo a todo vapor, de repente as linhas baixam demais, e aí quando você vai olhar, meu irmão... E aí vem os erros individuais, é claro que não pode faltar, né, gente? É claro que não pode faltar. Claro, gente... Dentro de todos os retrospectos que estavam dentro da partida, o adversário via assim para cima do Clube do Remo, nós sabíamos muito bem disso. Tem suas qualidades individuais e também tem seus excessos de erros individuais também, que em certo momento até nos favoreceram com aquela própria bola do William Bigode, mas estava impedido quem cruzou para ele, né? A narração não falou, mas cabe a mim falar, eu vim no Desimpedidos, tá? Mas, gente, eu sabia, você sabia, todos nós sabíamos que seria um jogo difícil, o Clube do Remo teria que ser muito reativo e saber fechar as linhas. Ele soube sim, claro, certo momento deixou brechas e certos contra-ataques adversários também sofremos uns certos revés, principalmente erros individuais. Seu Caio Vinícius que me diga, né? Parece que o Caio de vez em quando, gente, ele tá aqui e tá... Aí tá tudo tranquilo. Não, o Remo tá tudo tranquilo aqui. Ei, Ricardo, tá tudo... Treinador, torcida do Remo, tá tudo bem. Aí de repente dá uma doida dele, porque o cara tá de verde, né? Tá de verde, tá de branco. Tá de outra camisa qualquer que for. E ele vai e toca a bola pro cara, rapaz. Como é que pode isso? E naquele setor dele, eu canso de dizer pra vocês, não tem erro. Ali, muitas das vezes, se você pega um adversário que tem a melhor sorte, pode ser fatal, gente. Pode ser fatal, né? Mas o Clube do Remo soube, dentro da medida do possível e daquilo, se postar. Até as mudanças que foram realizadas no segundo tempo, porque eu já estava morrendo de nervoso. Gritava daqui de Belém do Pará, Ananindeua, para ser mais exato, para rumo de Minas Gerais, muda, não dá mais, o cara cansou, bora ver, o cara cansou. Mas o Clube do Remo parece que estava esperando a última da última mudança do time do América Mineiro. É esse o problema. O camarada tem 4 auxiliares, desses 4 não dá para fazer uma leitura de jogo ali, olha, fulano de tal cansou. O Nico já não está entregando mais nada. Já não entregou tanto assim, né? Brigou até mais do que os outros nossos pontas, mas em suas ações aí, para ser bem mais exato, né? Ele teve 31 ações nesse jogo, com 7 perdas. Uma hora centralizava um pouco mais, outra hora eu achava que ele também seria aquele atacante mais velocista, mas não vi tudo isso dele. Uma hora até se emboletava ali pelo meio, e a gente dizia, corre, e ele não corria, né? Enfim, cansou, foi substituído, né, gente? Fato é, galera, que todos nós sabíamos que o importante desse jogo seria a vitória. Do jeito que fosse, como fosse, a troncos e barrancos, da maneira que for. Eu quero sim, gente, me sentar com calma um dia e assistir um Clube do Remo jogar uma excelência de futebol. Eu não vou assistir. Eu garanto a vocês que foi durante todos esses anos aí, a gente não assistiu um Clube do Remo empenhar bem. É porque às vezes a gente vai e se depara com certos comentários que dizem assim, o Remo jogou, ele errou, ele não agrediu, ele sofreu, e aí o Marcelo Rangel trabalhou. 5 ou 6 instâncias de alicerces de comentários que a gente vê sobre o Clube do Remo. Mas do outro lado não tinha ninguém, né? Do outro lado era eu, o vizinho daqui do canto, o outro ali, porque o time adversário praticamente não iria jogar. O time adversário tem qualidade, gente. Tito Ortiz a gente chegou até ver querendo ele aqui pelo Clube do Remo, mas foi pra lá, né? E vocês viram também que... E é aquilo, gente. Quando parece que tu tá numa draga, meu irmão, nada colabora. Mas tem qualidades individuais naquele time do América. Porém, meu irmão, ali pra ajeitar aquela casa, olha, vai ser trabalho, viu? Não nos interessa, gente. O que me interessava era que o Clube do Remo iniciou bem o jogo. Aos 1 minuto e meio, Davó recebeu uma bola, né? Inclusive do Marrone, salvo engano. E em profundidade, achou aquela penalidade que o goleiro realmente... Na feita que o goleiro começa a escorrer no gramado, meu irmão, quem entende do pegado sabe. É penal na certa. Ele pode encolher a mão, mas ele foi no corpo. O jogador tirou a bola, né? Quem já foi atacante aí pode até comentar sobre isso.
é selado. E aí nós encontramos o nosso gol, um golaço, inclusive com o próprio Marrone fazendo aí, né? Marrone esse que teve algumas ações aí no jogo que foram bastante interessantes, porém falta um entendimento melhor ali na frente, gente. Eu quero lembrar vocês que é a primeira vez que esses três jogam juntos, né? O Nico, Marrone e o próprio Davó, tá? Aí muitas das vezes falta um pouco de leitura do jogador no campo também. Teve momentos ali da bola ser passada pelo próprio Pavani, que o Davó, ele ficava ali, e o Davó é um cara que ataca espaço, gente. E não é aquele centroavante de ficar lá centralizado, como o Viseu, e fica esperando a bola, né? Não, ele ataca os espaços, porém tem hora que ele não faz a leitura. Isso é falta de quê? Entrosamento. Não tem outro erro, né? É falta de entrosamento, mas muitas vezes a gente se coloca falta de entrosamento, Caio. É cada erro absurdo que tu fica, meu irmão. Caio, eu vou torcer para te não errar, mas parece que ele mesmo se contradiz naquilo, mas porém faz muito mais do que o Nathan Camargo em determinado. Quando ele está no jogo, é como se todas as bolas tivessem a obrigação de passar pelo pé dele. Ele não se esconde do jogo, né, gente? Por isso que ele erra mais, né? Quando a gente trazer as individuais, a gente vai trazer para vocês. Mas era aquilo, gente. Era um jogo que o clube do Remo ia cadenciar do seu ritmo. Se o adversário tivesse tocando a bola lá 1000 vezes lá na sua defesa, ótimo para o clube do Remo. E foi um clube do Remo que, quando o adversário achou suas brechas, apareceu Marcelo Rangel e apareceu certos momentos como o Reinaldo em recuperação, salvando certas bolas ali. O próprio Camutanga trabalhou muito menos do que com o jogo com o Kaique, né? E o próprio Alan Rodrigues também sofreu muito ali nas suas ações do lado esquerdo. Nathan Santos estava indo ótimo do lado direito, né? Nós tínhamos todo um lado esquerdo que falava castelhano, né? Alan Rodrigues, Cantígio e Nico Ferreira, né? Era para dar um melhor entrosamento. Porém, foi um lado esquerdo meio que fraquinho na minha convicção, né? Depois vieram as substituições e o clube do Remo soube se postar melhor com a segunda remessa de jogadores que entrou, tá? Porque a primeira remessa, a primeira escolha de o Pavani que sentiu sair e você colocar o Pedro Castro, eu tinha colocado o Jales, porque eu daria melhor suspiro para saída de bola. O Pedro Castro é aquilo, gente. Pra cá, ele pega a bola, o Pedro Castro pegou a bola, gente, ele olha assim, ele não olha pra frente, acho que o olho dele é assim, atravessado, assim, os dois, que nem o olho de peixe, né? Que o peixe fica com o olho do cada lado da cabeça, porque ele só olha pro lado. É só pra onde ele olha, gente, ele não olha pra frente. Nunca sai um passe do pé do Pedro Castro pra frente, é só pro lado. Ele tá lá no ataque, mas ele olha e ele não consegue, caranguejo, né? Então, gente, mas dos males os menores, o clube do Remo consegue uma vitória importantíssima nesse momento. Eu espero que com o melhor trabalho nesse nosso ataque tende a render mais, até porque também no próximo jogo já tem o retorno do próprio Pedro Rocha, né, que fez muita falta naquele canto ali, e ali dá uma melhor dinâmica ali naquela centralidade, né? Eu posso centralizar o Marrone e tirar o Davó desse jogo, se eu conseguir voltar o Pedro Rocha e o Nico para jogar cada um de ambos os lados, mas chegou um certo momento que o Nico estava isolado. Eu até entendo, gente, falta de entrosamento, tá? Falta de entrosamento, mas porém brigou ali, muitas das vezes até brigou mais do que o Davó, né? E foi uma apresentação do clube do Remo dentro daquilo que eu imaginava. Quando você vê o time que ele armou o meio campo, Pavani, melhor qualidade de passe, o Cantígio, melhor qualidade de passe, você vai imaginar o quê? O jogo do Goiás, clube do Remo reativo, e nós vamos para cima. Era essa a situação, tivemos a chance de matar o jogo com o próprio Davó, 4 minutos depois do primeiro lance de pênalti, novamente o Davó sendo Davó, né? E aí, outros lances que aconteceram foram lances esporádicos, onde o clube do Remo poderia ter tido uma melhor sorte. Aí, nas mudanças do segundo tempo, o clube do Remo consegue se equilibrar um pouco mais e partir para cima do adversário que queria o resultado. Mas, dentro dos ferrolhos azulinos, ele conseguiu se conter ali. Quando teve uma excelente oportunidade, o próprio Marcelo Rangel apareceu, né? Como vocês viram, o Marcelo Rangel, se ele não toca naquela bola, era lona, o cara estava sozinho mesmo, né? E nós perdemos as nossas oportunidades em determinados lances, quando você via o Janderson passar e não toca pro Janderson. Né? E o Janderson, em certa hora, também parece que pesa a perna dele, o cara vai dizendo, corre Janderson, corre Janderson, corre Janderson, Janderson. Né, gente? Mas fato é, que quando veio a correção das segundas entradas, segunda remessa de jogadores, o clube do Remo melhorou muito, gente. Muito mesmo, né? E aí deu para cadenciar mais o jogo e deu para equilibrar as ações com o adversário. Claro, o adversário estava nos seus domínios, assim como o clube do Remo muitas das vezes tem mais posse de bola,
posse de bola muitas das vezes, quando ela não é conclusiva, ela acaba sendo só posse de bola, né? Indo para os seus individuais, gente, Marcelo Rangel, mais uma partida excelente. Claro, falta mais uma conversada de zaga. O Clube do Remo fez um gol muito cedo e na hora tu não sabe o poder de reação. Aí tu já tem uma certa bola que ele quer tocar rapidamente, o Clube do Remo já perde certos momentos ali. Corrigindo isso aí, o Marcelo Rangel sempre com excelência, tá, gente? Sempre com excelência. É muito difícil a gente tecer uma certa crítica no Marcelo Rangel. Pra mim, a crítica é aquela mesma, que só falta ele falar mais com o seu sistema defensivo, tá? Nathan Santos, gente. Nathan Santos, mais uma partida importante. Teve aí nesse jogo 50 ações do lado direito. Enquanto teve fôlego, correu, se dedicou. Falta só, sabe o que falta? Só para aperfeiçoar o Nathan Santos, gente. É que quando ele chega, tu pensa que ele vai chutar e não chuta. E quando ele parte pro meio da área, ele carrega um pouco demais a bola. Fora isso, gente, um excelente jogador, certo? Tem uma certa deficiência defensivamente, mas sabe se postar, sabe antecipar. Quando cansa, aí que é o problema, né? Mas, enfim, correu muito aquele lado dele, sofreu muito ali também. Mas o Clube do Remo soube relevar essas situações. Zero cruzamento da Nathan Santos, até porque ele tentava centralizar certas vezes ali, né? E aí, mais um jogo bom, né, gente? Espero um jogo bom e espero que ele esteja bem pro próximo jogo. Camutanga, uma partida excelente. Hoje eu vi que ele trabalhou muito menos, mas tem um entrosamento bom com o próprio Reinaldo ali. O Reinaldo também, que foi um excelente jogador nesse jogo de hoje. Teve 8 cortes nesse jogo, o Camutanga. 38 ações, olha só como diminuiu a quantidade de ações dele. Como vocês viram, quer ver, as ações estavam mais do lado esquerdo e centralizada no meio campo, tá? Ele teve 38 ações com 8 perdas de bola. Foi um bom jogo do Camutanga, eu gostei, estou gostando da excelência do futebol do Camutanga. Reinaldo, gente, o Reinaldo com esse retorno, mostra para nós que a gente tinha razão, tinha que ter tido o Reinaldo nos jogos passados, assim que se recuperou, não sei, eram os 2 adutores dele que estavam comprometidos, poderia ter sido essa ocasião que deixava o Kaique sendo titular, porém mostra agora, teve uma bola que ele teve uma reação, vocês viram lá, ele parte de trás, chutão pra frente, meu irmão. Bola pro mato, jogo de campeonato que vale os 6 pontos que vai pra conta do Clube do Remo. Então o Reinaldo aí que teve 6 perdas nesse jogo, inclusive tendo 34 ações, 11 cortes o Reinaldo fez, né, gente? Teve bola de cabeça, Reinaldo, parabéns, boa partida. O Alan Rodrigues que foi colocado de última hora, até porque o Saibo se sentiu mal. Não sabemos ainda, eu ainda não vi, eu vou ver depois, né? Até porque quando eu venho tecer comentário pra vocês, eu procuro não me ater de ver comentários na imprensa, porque vocês sabem que os comentários, muitas das vezes, eles vão ficando poluídos e diluídos, às vezes, muitas das vezes, a nada, né? Então, o próprio Alan Rodrigues teve aí de 5 cruzamentos e acertou 2, tá? Foram 70 ações do lado esquerdo, tá? 70 ações do lado esquerdo, com 22 perdas, perdeu muitas posses de bola ali o Alan Rodrigues, muitas perdas de lances individuais. De 45 passes, gente, ele acertou 29. É uma diferença muito grande. Foi o jogador do Clube do Remo que mais perdeu ações e mais tocou passes errados, tá? Indo um pouquinho mais para frente, o nosso amigo Caio Vinícius que certa hora assim ele diz: como é que tá aí o estente do seu coração, né, amigo torcedor azulino? Ele pergunta para nós assim: e aí, tomou aquele capitopril? Losartana tá em dia? Porque, meu irmão, esse camarada falta matar a gente do coração de vez em quando, que eu vou dizer a vocês. Ele tem ali, gente, noção, mas quando tu vê, tá do nada, aí o Caio me cria uma situação pro adversário. Aí quando ele vai criar a situação pro Remo, ele para e não... Será que eu vou? Uma hora ele se ajeitou no segundo tempo. Eu vi, gente, ele é esquerdo. Aí ele se ajeita aqui, papai, eu digo, ele vai dar ali o pancadão com a direita, como é que vai dar ali? Que aí ele lembrou. Nessa hora o Caio lembrou assim, ele disse: peraí, eu sou direito, eu sou esquerdo, como é que eu tô me ajeitando com a esquerda, com a direita? E aí perdemos aquele lance ali, né, do Clube do Remo no ataque, no segundo tempo, já no final ali, se vocês puderem ver. Caio que teve 52 ações nesse jogo, 11 perdas de bola, de 33 passes ele acertou 26. Uma partida mediana para aquele setor onde ele trabalha, mas porém a bola passa muito por eles. Você pode ver que os jogadores da esquerda, como o próprio Alan Rodrigues, teve 70 ações, o Caio teve 52, né? Indo um pouquinho mais para frente, nós tivemos ali o Cantígio, que jogou até quando deu, teve 36 ações, de 28 passes ele acertou 28 passes. Meu irmão, apenas uma perda, porém o Cantígio faz aquela dinâmica, diminui o espaço
e posse de bola. E quando você tem uma passagem estratégica do lateral, ele toca. Quando não tem, ele gira mais um pouco, tenta um passe no meio, às vezes buscando o próprio Caio, que erra as ações, né? Foi substituído pelo Regis, já falando do Regis que entrou dando uma dinâmica mais não centralizado, mas muitas das vezes de parâmetros laterais, né? O Regis que teve apenas 8 ações nesse jogo, acho que jogou 11 minutos, né? De 7 passes ele acertou 5, nenhum chute a gol. Entrou ali no final, quem sabe ganhando mais um pouco de ritmo, mas foi nessa hora que eles entra ele e entra o Jadson, que o clube do Remo melhora suas ações, né, gente? Indo pro outro lado, o Pavani, que saiu tão cedo do jogo, sentiu com certeza e adotou pelo momento que ele tava pegando na coxa, né? Vamos, vai ver ainda, né? Teve aí 3 cortes nesse jogo, 14 ações apenas, de 9 passes ele acertou 8. Saiu para a entrada do Pedro Castro, que eu não faria essa substituição, como eu disse a vocês já agora há pouco. Pedro Castro que teve 32 ações, tá? Com cerca de 7 perdas de bola, de 21 passes ele acertou 17. Mas é aquilo, o Pedro Castro ele diminui espaço, porém na hora da qualidade de passe, se você tem ele, e tem o Caio, e tem o Cantígio, eu perdi a qualidade do meu meio campo na intenção ofensiva, né? Eu tenho o Cantígio, tenho que ele tem um bom passe, mas ele está jogando na esquerda. O Natan não estava descendo tanto, então eu já mudei todo o repertório do meu meio campo quando eu tiro ele, o Jadson, o Pavani, e coloco o Pedro Castro. Então eu coloco três jogadores praticamente com 2 de marcação, um de diminuir espaço e um só com bom passe ali. Quando eu tenho o Pavani, eu tenho 2 de bom passes que vai criar melhores jogadas, tá? Então, para mim, uma partida mediana do Pedro Castro, né? Eu preferia ter colocado o Jadson, confesso a vocês, mas é aquilo, eu não tô lá no dia a dia para saber, né? E também teve uma dinâmica com aquele de olhinho puxado, me esqueci o nome dele, do América, que o clube do Remo, em determinado setor do meio campo, ele estava numa marcação individual. Quem entrava naquele setor tinha a obrigação de um dos volantes alcançar e correr atrás dele, né? Deixando muitas das vezes livre só o Caio Vinícius, tá? Indo um pouquinho mais para frente, o Marrone que jogou um bom jogo até quando deu, depois cansou, tá ficando manjado, tem que ter mais uma aproximação com ele ali, com alguém que entenda as intenções do Marrone, tá? O Marrone que teve aí 18 ações nesse jogo, um chute, tá? De 9 passes ele acertou 6, foi um bom jogo, até se cansar, sentiu uma certa hora, não sei se é caso sério, vamos ver depois no próximo vídeo, tá, gente? E vocês perdoem que a voz tá indo embora já, tá? Tô rouco. Tá? Indo mais pro outro lado, né, o Nico Ferreira, como eu já falei para vocês, 31 ações nesse jogo, teve aí uma perda de 7 bolas, 0 chute a gol, tentava se apresentar, mas não se apresentava assim tão com coerência. Eu não achei que ele foi assim do meu grado, porque eu achava que ele seria mais agressivo com o adversário. Na individualidade, muitas das vezes deixou a desejar, porém numa bola com o Davó, era para ter tido toque, ou toca para ele, ou o Davó vai e chuta pro gol, mas o Davó fez a pior escolha possível. Foi um jogo equilibrado, jogou mais no setor defensivo, principalmente quando o clube do Remo vem para a defesa. Ele deixa um volante sair ao lado do Davó e os dois pontas têm a função de recuar junto com o lateral e a marcação nos atacantes adversários, né? Lembrando a vocês que o adversário jogava numa espécie de um 3-4-3, tá? Bom jogo. Entrou no seu lugar o Jadson, 10 ações na bola, 6 passes, acertou os 6, movimentou o meio campo, chegou certo momento que parecia que estava apagado, mas estava mais centralizado na marcação, e eles ali conseguiram tirar os ímpetos do adversário, que queria vir para cima e queria, digamos assim, naquele momento, pelo menos o empate ali, para tentar parar essa sequência de resultados negativos, mas não tiveram sorte, ainda bem, a melhor sorte foi a nossa, tá? Centralizado o Davó. Gente, o Davó, ele tem qualidade. Porém, parece que em certo momento ele perde assim a clareza da coisa, aí ele vai e não vai, aí vai para cima e vai para um lado e vai para o outro, né? Quando a bola é para ele passar, ele não passa. Quando ele passa, ele se atrapalha. Aquela bola ali foi desnecessária, gente. Corta de novo o goleiro, tu tá sozinho com o goleiro, corta, então o Nico tá lá do outro lado, toca pro Nico, mas não. Davó tentou fazer de primeira, sei lá o que, só perguntando para ele, saber o que passou na cabeça dele nessa hora, tá? Teve aí no jogo apenas aí 21 ações, com cerca de 4, 5 perdas, tá, gente? Foi poucas ações do Davó, tem uma certa hora que ele me deixou até nervoso, que ele tá andando no meio campo, eu não gosto disso. O jogador tem que, para mim, tá todo o tempo, pelo menos
trotando lá no meio campo, tá? O Davó estava de certa hora andando, a marcação aqui, claro que o clube do Remo chegou a um certo momento que estava numa espécie de um 4-5-1, né? Deixando ele mais avançado, mas ele não tem aquela dinâmica de ir para um lado e para o outro, né? Tá? Entrou no seu lugar o Viseu, 8 ações nesse jogo, 3 passes, acertou os 3 passes, 0 chute. Foi um Viseu que entrou pelo menos com vontade, gente. Brigou, soube segurar a bola em determinado momento. O momento se emboletou com o Janderson ali, né? O Janderson usou uma hora que estava perto dele demais lá. E teve uma hora que o Janderson era para arrancar, não arrancava, né? Então foi uma partida que não deu para ver muita coisa, mas deu para ele cumprir uma função tática. Ele recuou certo momento, bem recuado mesmo o Viseu. E pelos minutos que jogou, foi um bom jogo. Vamos lá, tá? O Janderson, já falei para vocês do Janderson já, né? Que foi 9 passes, 9 6 6, tá? O Janderson, gente, ainda falta melhor dinâmica com ele. Falta uma melhor poder de decisão, assim, né? Dos nossos atacantes todos falta um melhor poder de decisão, gente. Foi um jogo que a gente estava dentro da nossa dinâmica de querer buscar os ímpetos do adversário. Claro que todo bom azulino, como seu amigo aqui sabe, nós ficamos com certo receio de dizer: será que o clube do Remo não vai dar essa sopa pro azar novamente? Era o que eu pensava. Inclusive eu conversei até com meu amigo Fábio, né, Fábio? Aí ele tava na parada de ônibus, pô, será que o Remo de novo vai fazer aquela situação? Eu creio que não, e não deu certo mesmo para o time do adversário, porque nós entramos com foco, era fazer um gol, diminui um pouco as linhas e sai um pouco mais para o adversário. Porém, o adversário, diferentemente do time do Goiás, que alçava certas bolas na área em certo momento, o adversário foi tentar isso já no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo, levando, claro, um certo perigo em escanteios ali, mas o Remo estava bem postadinho e quando teve bem fechado, soube sim suprir as suas necessidades de momento, né, gente? Gente, fato é que a gente tem que entender também a dinâmica que são 11 jogadores do outro lado e o time tem uma certa qualidade até, o Tito Ortiz, Miguelito também eu acho que é um excelente jogador, né? O do Bigode ali já é só, né, pode-se dizer nome, né? Inclusive o Facundo, né? O Facundo, esqueci o nome do jogador que não entrou lá, né? Que sempre joga também, tá? Mas é um time que tem as suas limitações técnicas e suas limitações táticas. O clube do Remo soube se aproveitar do momento. O momento, o nosso treinador perdeu na leitura com a entrada do próprio Pedro Castro. Deixou o adversário vir muito para cima e quando vem as mudanças a partir dos 30 minutos, aí o clube do Remo se reencontra novamente dentro da partida, já dando maior trabalho para o adversário, até porque entraram com fôlego renovado, e aí o clube do Remo conseguiu sim cadenciar a certo momento essas ações. Sofremos, gente, sabíamos que poderíamos sofrer sim, né? Claro, passa um filme na cabeça de todo mundo nessas horas. 1-0 é um placar que é sempre perigoso, principalmente para nós que torcemos para o clube do Remo. Nós sabemos muito bem que está desde o começo do campeonato sendo um placar perigoso, 1-0. Mas é aquilo, galera. O que vale são os 3 pontos. Vale a correção de momento agora. Para a próxima partida em casa, o clube do Remo tem que montar uma nova situação de propor o jogo. Nós sabemos que fora de casa você joga muito bem assim, desse jeito. É a segunda partida que o clube do Remo se porta muito bem. Na primeira a vitória não veio contra o Goiás, mas nessa segunda nós vamos indo bem, né? Agora dentro de casa que nós temos que mudar uma certa dinâmica. O próximo adversário é o Botafogo. Vamos continuar na torcida para que o clube do Remo mantenha essa posição, que os outros adversários tropecem aí nos seus resultados e que a gente continue focado naquele objetivo que é o acesso, tá? Faltam 30 pontos, gente, segundo os matemáticos. São 30 pontos que faltam, então o clube do Remo tem muito a que lutar para buscar esses 30 pontos. Chegamos aos 33, muito perto também daquele ponto de 45 pontos, onde você está tranquilo de não ter risco de cair, né, de divisão. E para um clube do Remo que vai retornando, nós estamos bem. Claro, nós queremos sempre mais e muito mais. Queremos muito mais de alguns jogadores, queremos muito mais da dinâmica do clube do Remo, queremos sim que joguem como leões, né? Jogai por nós, clube do Remo. Inclusive teve a visita da Santinha nos setores do clube do Remo, que é católico, gente, né? Sabe, entendeu? Quem não é, a gente respeita, assim como todos respeitam as relações um com o outro, né? Então, me despeço aqui de vocês. A garganta tá indo embora. Eu tô fazendo um serviço aqui em casa, né? Então,
Eu tenho que estar de ajudante de pedreiro. Aí eu tô muita poeira. Mas graças a Deus as coisas estão caminhando, gente. Então, perdoe se eu não fiz vídeo esses dias aí, é porque eu tô muito enrolado, né? E também, olha, a garganta tá, né? Mas é aquilo, cara. É seguir focado, é seguir de olho nos adversários. Agora o Clube do Remo retorna nessa mesma noite para Belém, onde com certeza vai dar uma folga amanhã, ou se representa amanhã e dá uma folga na segunda, mas eu acho que amanhã é domingo, provavelmente que seja dia de folga e se representa na segunda, porque o próximo jogo é contra o Botafogo, e o Botafogo também, que é outro time que e tem um retrospecto perigoso, porque vem embaixo da tabela, né? Esses que vem embaixo que dão mais trabalho, né, gente? Como vocês viram, o próprio América Mineiro aí, em determinado momento, se não fosse a felicidade e o anjo da guarda do Marcelo Rangel ali, nós não teríamos tido melhor sorte. Porém, nós já passamos por situações onde a gente teve melhor sorte, teve bastante oportunidades, porém não saímos vitoriosos. E nesse jogo de hoje, nós saímos, curtir essa vitória, partir para o próximo jogo, já sabendo que o próximo jogo, o objetivo é a vitória para chegar aos 36 pontos. Não deixamos quem está lá em cima desgarrar, já encostamos na Chapecoense, apenas um ponto de diferença, e vamos torcer para quem está atrás do Clube do Remo também tropeçar, que é assim que no próximo jogo dentro de casa a gente consiga esta vitória. Forte abraço a todos meus amigos, foi uma boa vitória, foi do jeito que foi, inclusive até falava pro meu vizinho seu Ivo que hoje ele tava guardando a bandeira. Cadê a bandeira do Remo? Bota a bandeira lá. Ele tem um bandeirão que ele coloca na frente da casa dele logo de manhã cedo. Aí ele, não, o seu que tá até de castigo a bandeira, seu Ivo, né? Que a gente, todos nós, eu também tenho umas certas situações de, como é que se diz, rapaz? Esqueci, me fugiu a palavra, que tudo aquilo do dia de jogo você faz, que deu certo, você continua fazendo. Aí o seu Ivo, ele tem desses negócios aí também. Então a vitória de todos nós, agora é corrigir os erros e as falhas. E, gente, é assim mesmo, meu irmão. É Série B, entendeu? Não tem jogo bacaninho, jogo fácil, né? Agora, nós sabemos aproveitar nossas oportunidades e aí é não passar tanta situação que o Clube do Remo passou. Forte abraço, boa noite, bom domingo, aproveite seu final de semana. A vitória do Leão sempre agrada a nós todos. Agora é trabalhar durante a semana para buscar o resultado contra o Botafogo de São Paulo. Contamos com vocês aqui no canal. Forte abraço, valeu, fui, bom final de semana, meus amigos. Valeu!